Quando Israel estava apostatando, estava se afastando, Deus falou através de Isaías: não precisa de muito, basta que haja um pedaço de um toco de tição e Deus faz tudo novamente. Você crê nisso? Amém. Eu creio nisso. Eu fui convidado para ajudar a Igreja Batista Pedra Angular em Belo Horizonte. E disse: eu preciso da sua ajuda. Então, toda quinta-feira, a partir do dia 10 de março, eu vou estar à noite lá em Belo Horizonte e volto no sábado de manhã para ensinar a Bíblia, porque não existe outra maneira. E eu fiz isso em Inhaúma, e eu fiz isso no Engenho Novo, ensinar cada livro da Bíblia. Não existe outra maneira da gente ser fiel a Deus se a gente não conhece a verdadeira história. E quem conhece a verdadeira história nunca fica em dúvida em relação às doutrinas de Deus, porque não vai interpretar o texto do velho sem considerar o novo. Não vai achar que Isaías tinha mais veracidade do que a própria palavra do Senhor Jesus. Quem quiser me levar a Belo Horizonte, toda sexta de manhã, quinta de manhã, eu tenho que sair de manhã cedo daqui. Eu preguei lá e vi algumas irregularidades, uma igreja boa, sabe? Não muito grande. Eu também não estou fugindo desse negócio de muito grande. Não é que eu não queira crescer, é que eu pude lá conhecer, eu já sei o nome ali de mais ou menos 20 pessoas daquela igreja. Eu acho que o pastor precisa disso. Entende? Então, a partir do dia 10 de março, toda quinta-feira eu vou sair cedo daqui, com a ajuda de Deus, e vou ministrar lá e voltar no sábado de manhã. Estão prontos? Então vamos ficar em pé, vamos dar um abraço no outro para a gente acordar. Eu quero você acordado, dá um abraço, pergunta o nome se não sabe. Fala para essa pessoa assim: abre o seu coração, preste atenção, esta é a nossa canção. Aleluia. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. Vamos sentar. Nós vamos ler muitos textos. Meu Deus, já 11h10. Ah, é 10h10. Aleluia, é mesmo. 10h14. Quem lembra, ano passado, deixa eu orar. Pai, estamos iniciando um ano e eu tenho certeza que fui tentado para mudar. E me perdoe, não por malignidade, mas por querer trazer a tua palavra. Mas eu tenho certeza que esta é a palavra que o Senhor quer para nós iniciarmos esse ano de 2016. Eu aqui à frente. Porque até então a igreja esteve delegada ao Marquinho, ao Alexandre, Renato e ao Ricardo. E com o meu retorno eu quero, Senhor, em nome de Jesus, iniciar com essa mensagem, que muitos outros que não estão, mas deveriam estar aqui, e que possam ouvir através destes que estão aqui. E que cada um que está aqui tenha a responsabilidade em seu coração de transmitir para os que não estão aqui. Senhor, que ninguém esteja desfocado, desconectado do que vai ser falado aqui agora. No nome de Jesus. Amém.
Ano passado, o Senhor nos ensinou 6 necessidades básicas fundamentais e imprescindíveis para uma verdadeira vida cristã. Infelizmente, estas necessidades que Deus já nos falou têm sido negligenciadas ou substituídas por outras coisas ou atividades. E ano passado o Senhor nos falou sobre o ler, estudar, meditar e praticar a palavra de Deus. Quem lembra disso? Vamos reagir como se a gente estivesse vivo, porque a gente está vivo. Quem lembra disso? A outra necessidade é a oração. A oração, o louvor e a adoração. A outra necessidade é a igreja. A igreja de Jesus não está corrompida, mas infelizmente a igreja de Jesus está sendo misturada num caldeirão com outras coisas que se dizem igreja, que não é igreja. A outra coisa é um culto a Deus. Se nós entendêssemos de verdade hoje esta necessidade de cultuar a Deus, a gente não faltaria por nada a um culto a Deus. A outra necessidade, dízimos e ofertas que nós vimos. E a última necessidade que nós vimos ano passado é direção divina. Quando alguém reage contrário ao que um pastor prega sobre estas coisas, a gente precisa atentar para a espiritualidade desta pessoa. Porque tudo que foi ensinado ano passado, tudo está nas páginas da Bíblia. E tudo isso aqui Deus quer que você faça. Mas quando a gente não tem o que esta necessidade que vou falar hoje suprida, quando a gente não encara isso dessa maneira como a gente precisa encarar, que os antigos encaravam, tudo que estes pastores falam vão entrar naquele crivo de análise. Não, mas eu não vou poder. Nestes ensinamentos que nós vimos ano passado, o Senhor nos ensinou também que quando nós negligenciamos estas necessidades, as consequências são: prejudicamos a nós mesmos. Ou seja, quando eu não leio, não estudo, não medito e não pratico a palavra, quando eu não oro, não adoro e não louvo, quando eu não frequento a igreja em todos os cultos, eu não posso, e Deus não me dá o direito de escolher um culto ou outro, porque Deus quer falar comigo em todos os cultos. Quando eu não faço parte da igreja, quando eu não tenho o culto como um instrumento em que Deus está edificando a minha vida, quando eu não sou dizimista e nem ofertante, e quando eu não estou nem aí para a direção divina, eu me prejudico. Além de me prejudicar, eu prejudico a igreja a qual o Senhor me colocou. E eu escandalizo, em vez de glorificar o nome do Senhor. Nós precisamos mudar isso. Eu não vou poder estar hoje à noite. Nós temos que modificar isso. Nas minhas férias eu fiquei sabendo que uma pessoa decidiu mudar do estado. E eu só fiquei sabendo que ela vai mudar do estado. E eu não entendo isso. Então significa que o pastor que está aqui não é o pastor. Que a partir do momento que você toma decisões sem que o seu pastor saiba, ele não é o seu pastor.
Estão entendendo o que eu estou falando? E isso não é tão importante, como também as outras necessidades não são importantes. Ler, estudar, meditar, cultuar, frequentar, dizimar, ofertar, esperar a direção de Deus, não é tão importante. O Senhor quer, a partir de hoje, continuar a nos ensinar as outras necessidades básicas, fundamentais e imprescindíveis para uma verdadeira vida cristã, que tem sido negligenciada ou substituída por outras coisas ou outras atividades. E eu estou falando, sabe de quê? Liderança espiritual. Liderança espiritual. Hoje, neste domingo, nós precisamos, para tudo que Deus pôs em meu coração para este ano 2016, nós precisamos dizer um não para o diabo. Nós precisamos hoje nos concentrar no que Deus vai nos falar através da palavra dele. E nós temos que nos posicionar desse jeito. Você tem todo o direito de ir para Miami. Desde que há meses isso tenha que ser tratado com a sua liderança. Ele precisa orar por você. Ele não vai impedir de você ir se esta é a vontade de Deus de você ir. Porque um líder não é um chefe. Um líder não é um patrão. Um líder é um líder. Na essência do significado da palavra líder. Estão entendendo? Liderança espiritual não está sendo considerada hoje. Quando um líder não sabe como está o seu liderado, quando um líder não sabe quais são os projetos do seu liderado, quando o seu liderado diz assim, eu tomei uma decisão e agora eu vou mudar de profissão. Não diga que ele é seu líder, se ele foi pego de surpresa na decisão que você já tomou. Você está entendendo isso? Infelizmente, durante muito tempo, os líderes espirituais evangélicos se colocaram acima do bem e do mal. Muitas barbaridades foram feitas. Muitos abusos de autoridade aconteceram. Sem um mínimo de vocação, de unção e amor para liderar o povo de Deus. Aconteceram estas coisas. Se você sofreu com um líder mau, você não pode decidir que não quer mais um líder na sua vida. Você tem que pedir a Deus uma direção, perguntar a Deus quem é o meu líder. E deixa eu contar uma história para você, da minha vida. Chegou um momento da minha vida, duas vezes. Na primeira, eu vi uma arrogância, um orgulho do meu líder. Ele não se comportou como Jesus. Mas eu não cheguei para ele e falei assim, pastor, eu estou indo embora daqui. Eu fui a Deus e pedi ao Senhor, meu Pai, se o que eu estou sentindo está errado, muda esse cenário no meu coração. Mas se não é mais para este homem ser a minha liderança espiritual, eu quero te pedir que me coloque ligado diretamente ao bispo Roberto. 2 semanas depois, o meu pastor me ligou dizendo para eu me dirigir a Botafogo, que o bispo Roberto tinha pedido a ele para eu sair debaixo do ministério dele e ficar ligado diretamente. Fala para quem está ao seu lado. É assim que se faz em Israel.
Por outro lado, gente, pessoas não indicadas, mal intencionadas, se levantaram assumindo uma função que não receberam e fazendo o que não sabem fazer, porque não foram ungidas pelo Santo Espírito de Deus para fazer. No momento em que os líderes deixaram de fazer a coisa corretamente, alguns aproveitadores se levantaram. E existem muitos aproveitadores sendo chamados de líderes e de pastores e nunca foram ungidos para tal coisa. E começaram a dizer que não precisa mais dar dízimo, e começaram a dizer que essa coisa de liderança, esse negócio de a igreja, para que a igreja? Você pode ouvir as mensagens no rádio, na TV, no Facebook. E como obedecer, se submeter, não é tão confortável e agradável para muitos, muitos argumentam que não se submetem nem obedecem por causa dos erros cometidos pela liderança espiritual. Você está entendendo? Mas são apenas desculpas por não aceitarem uma liderança sobre suas vidas. Preste atenção, liderança não sou eu que escolho, é Deus quem coloca sobre mim. Entende? Está entendendo isso ou não? Mas existem outras razões porque muitos se afastam não querendo obedecer nem se submeter a uma liderança espiritual. Mas antes você vai dizer, bispo, quem é a sua liderança? Bispo Moreno, o pastor Jurandir. São pessoas em que sabem da minha vida. Em que no meu deserto eu falo assim, eu estou nessa situação assim, assim, assim. Eu recebi um WhatsApp de que é minha, que eu considero ele como um grande líder para mim, ele me considera como líder da vida dele. E ele falou assim, olha só o que está acontecendo comigo, o que você acha? O que eu faço? O bispo está perguntando, o que eu faço? E aí eu vejo pessoas dizendo assim, não, eu tomei essa decisão. Não, eu não posso. Não, o senhor... Eu ouço muito assim, o senhor não sabe como é que está a minha vida. Lógico, você não me conta. Como é que eu vou saber? Eu não sou adivinho. Aliás, se eu adivinhar, foge de mim, porque não pode haver adivinhadores no reino de Deus. Eu só posso saber se você me contar. Se você não está me contando, é lógico que eu não sei como está a sua vida. Aí eu falei para esta pessoa, vamos nos encontrar, eu quero sentar com você, você vai abrir seu coração e eu também tenho algumas novidades, coisas novas que eu quero compartilhar contigo. Não tenha um líder que não tenha sido ungido publicamente, não abra sua vida com pessoas e que você acha que já está fazendo o que deve fazer. Para ser um líder, essa pessoa tem que ter recebido imposição de mãos. Tem que ter sido chamada pelo Senhor. Isso tem que ter sido um caso público, um evento público. Você não pode querer que o barão seja o seu líder, se ele não recebeu uma autoridade delegada para isso. O barão não pode abrir a vida dele para ninguém que Deus não tenha colocado sobre ele. Vocês estão entendendo? Se você está entendendo, diga, meu Deus, que coisa boa. Muitos têm se afastado e recusado liderança espiritual, argumentando que a igreja está vazia, a liderança está sem unção. Então, o que dizemos de Jesus na cruz? Cadê os liderados dele quando ele operava milagres?
Aquele momento, qual foi o argumento por terem se afastado do Senhor no momento que ele mais precisava? O líder precisa também dos seus liderados. Você está aí? Amém. Fala para quem está ao seu lado, o líder precisa dos seus liderados. Fala, o liderado precisa do líder pelo qual Deus colocou sobre a vida dele. Muitos outros não querem a parte desagradável, desconfortável da vontade de Deus, que o evangelho, que a vida cristã exige, ter uma liderança espiritual. Eu não sou um franco atirador. Eu não faço parte de um sistema, mas eu tenho pessoas preocupadas com a minha vida. Eu tenho pessoas que estão orando pela minha vida, assim como eu estou orando pela vida delas. E são pessoas que eu sei que Deus impôs as mãos dele através das mãos de um outro sacerdote sobre a cabeça dele. Então, se alguém falar assim, o seu pastor, meu pastor tem liderança. Ele não faz parte de um sistema, mas ele tem liderança. Ele tem alguém que ele fala assim, rapaz, eu estou assim tão para baixo. Estou querendo desistir. Eu tenho alguém que eu posso abrir meu coração, que não vai fazer fofoca. Muitos também não querem, porque muitos alienados à palavra acreditam e afirmam, isto não tem nada a ver com Deus ou com o seu reino. Tem sim. Eu vivi numa época em que as pessoas falavam assim, bispo, pastor, estou com um problema, o senhor me abençoa eu faltar hoje, à noite? Olha só que coisa. É por isso que antigamente crente era crente mesmo. Hoje, não perguntam, não pedem. Eu vou faltar, não dá para vir. E a gente sofre, sabe por quê? Porque a gente sofre buscando de Deus o que falar para você, abençoar você. Gente, eu ouvi tanta coisa bonita destas pessoas. Eu carrego até hoje aquele puxão de orelha que o Senhor me deu e que me fez ficar firme. Muitos também dizem, não fui chamado e nem quero seguir derrotados e fracassados, razão pela qual Israel vai para o cativeiro, porque Deus pôs um Jeremias ali chorão. Parece que Jeremias não tinha força, parece que Jeremias não era nada. Aí você vê toda a história. Foi Deus quem colocou aquele homem chorão ali para profetizar para Israel. Não se tem um líder porque ele é bonito, porque ele é rico, porque ele é forte. Se tem um líder que nos dirige no caminho que Deus quer que a gente ande. Liderança é para isso. Liderança é quando a gente sabe, olha, eu louvo a Deus pela tecnologia, mas às vezes eu fico chateado com a tecnologia. Eu louvo a Deus porque hoje eu recebi uma notícia que o Rondinelli não está bem. E eu já clamei pelo Rondinelli. E nós vamos clamar pelo Rondinelli. E nós vamos fazer o que foi feito com o Raimundo, que eu soube que quando eu falei, o Alexandre e a Paula foram lá. Confere. Isto é igreja. E isso independe de tamanho de uma liderança bonita, rica ou eloquente. Muitos também não querem porque muitos, até bem intencionados, afirmam assim, eu não preciso de liderança porque eu também ouço a voz de Deus. E quando alguém disse isso no Velho Testamento, ficou leproso. Estou falando de Miriam. Nós precisamos de alguém que não esteja dentro do fogo que a gente está, mas que vem com a palavra de Deus para nos dar uma direção. Ou para estender a mão e nos tirar dali de dentro do fogo. Vocês estão entendendo isso? Muitos outros não querem, não aceitam
para não terem que se expor, porque ter liderança significa, diante de tomar decisão, pastor, o que eu faço da minha vida? Abriu-se uma porta. Eu acho que eu não posso perder, mas o que Deus tem em relação a isso? Tem para mim em relação a isso? Muita gente não quer isso, sabe? Porque nós estamos vivendo num momento de independência. Ninguém quer se expor, porque às vezes a gente vai precisar falar assim, eu estou em pecado, eu tenho sentido coisas que não devo sentir, eu estou pensando o que não devo pensar. Muitos não querem porque não querem se expor. Muitos não querem porque não querem se confessar. Muitos não querem porque não querem se submeter a uma liderança humana que muitas e quase muitas vezes falha. Então, aproveitando este item aqui, eu quero dizer, e diante de Deus, eu quero pedir perdão na falha que eu cometi. Nunca adulterei, nunca roubei, tenho o maior desejo de fazer a vontade do Senhor, mas eu erro, mas eu falho. Sou marido de uma só mulher. Eu fujo deste pecado de adultério como o diabo foge da cruz. Porque o fato de estar de pé, não posso bater no peito dizendo que eu não vou cair. Eu preciso tomar cuidado para não cair. Preciso que estejam em oração por mim para que eu não caia. Eu tenho falhas. De repente eu grito muito na mensagem. De repente eu sou muito contundente e você queria um pastor mais light, mais amoroso, que eu não sou no sentido da condução da palavra. Mas eu garanto para você e falo isso com pureza de alma. Eu não sou um falso profeta. Senão não teria sido honrado como fui honrado nesta sexta-feira próxima passada. Porque senão não teria sido convidado para ajudar uma igreja num outro estado do país. Porque senão não teria sido convidado como estou sendo convidado para pregar a palavra. E alguém disse assim, o senhor precisa ter um material. Eu falei, mas eu tenho um material. O material que eu tenho é a Bíblia. Esse é o meu material. Então, se não podem me convidar porque eu não tenho um material que todo mundo acha que é importante, então também não quero ir. Porque eu acho que o material que eu preciso ter é a palavra de Deus. Então eu quero pedir perdão a cada um de vocês se algum dia, e devo ter cometido, fui grosso, ou às vezes fui mal educado, ou de repente eu não consegui entender que você não entendeu o que Deus quer para você. Então eu preciso que você me perdoe para a gente iniciar esse ano de 2016. Liderança espiritual é uma determinação divina. Mas esta liderança não pode ser pro forma, de conveniência e apenas de aparência. Porque tem muita gente dizendo a minha liderança é o fulano de tal, mas não se submete à liderança. E eu tive alguns que me diziam que eu era liderança, mas não se submeteram nos momentos cruciais, nas decisões que Deus mandou tomar. Eu vou repetir isso. Eu não faço parte de um sistema, mas eu tenho uma liderança. Está entendendo isso que eu estou falando? Isso é muito importante entender. A liderança que Deus nos dá tem que liderar. Era indigesto ficar diante de João Batista. Como que você acha que a igreja dos Coríntios ficou emocionalmente quando Paulo mandou botar aquele rapaz que deitou com a madrasta no inferno? Como é que vocês acham que a igreja ficou?
Eu pergunto agora para você, desde o Augusto até o Ricardo, da extrema da direita, da extrema, quem é a sua liderança? Pensa nisso. Se eu sou sua liderança, eu tenho que saber tudo de você. Se eu não sei tudo de você, eu não sou ainda a sua liderança. Entenderam isso ou não? Hoje eu sei que eu tenho que clamar, eu tenho que passar esse dia aqui pedindo, Senhor, por favor, faz um milagre no Rondinelli. Eu preciso ser um líder para falar. Eu preciso de um casal voluntário para ir ajudar o Rondinelli e a Viviane. Isso é igreja. Isso é uma igreja liderada, independente de tamanho, de dinheiro, de posicionamento, de localidade, de geografia, etc, etc. Isso é liderança em uma igreja. Entenderam ou não? Eu quero que vocês estejam... Olha, pecaram. Bispo, eu preciso abrir meu coração. Não passar o tempo. Eu preciso saber o que passa dentro de você. Senão, não me chame de sua liderança. Entenderam ou não? Entendeu, Augusto? Entendeu mesmo? Quem é a sua liderança? Quem é a sua liderança? Eu estou perguntando para vocês que estão hoje aqui. Vamos comprovar e aprender isto e muito mais meditando agora na palavra de Deus. Primeiro texto, 2 Crônicas 20, 20. Vamos ficar sentados ainda, por favor. 2 Crônicas 20, 20. Deus tem líderes com pouca gente, Deus tem líderes com muitos liderados, Deus tem líderes de líderes, Deus tem líder de todo tipo. Segunda Crônicas 20, 20. Estamos lá no Velho Testamento. Você vai ver no Velho Testamento, muitas vezes, pessoas se submetendo a pessoas, chefes, pais, cabeças de grupos, eram líderes. Acharam 2 Crônicas 20, 20? Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se quem? Josafá em pé e disse, esse Josafá era um rei. Era a autoridade máxima de uma nação terrena. Máxima de uma nação terrena. Josafá em pé disse, ouvi-me, ó Judá, e vós de Jerusalém. O que ele mandou o pessoal ouvir? Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Sabe por que Israel afundou? Você sabe por que Israel foi para um cativeiro? Você sabe por que Israel perdeu aquela coisa do povo de Deus e todas as nações pisaram nele? Porque confiaram em Deus, mas não creram nos profetas. Foi por isso. A história de Israel é essa. Os profetas foram rejeitados. Os profetas não foram acreditados, não tiveram crédito. Porque a ordem do rei é: crede no Senhor, vosso Deus, e haverá segurança. Você vai viver seguro. Nenhum mal vai te atingir. Mas se eles creram em Deus, como é que eles foram atingidos pelo mal? Porque a moeda tem dois lados. A moeda tem dois lados? A moeda tem dois lados. Esta moeda, este ensinamento tem dois lados. Eu creio em Deus e ponto final. Se você não tiver um profeta para profetizar, para liderar, Deus não tem compromisso contigo. É simples assim. Quem é a sua liderança? É só você ver, porque esse texto está dentro de um contexto. Eu não posso pensar nesse texto apenas para a situação que Josafá estava enfrentando. Entendeu, Bruna? Eu não vou ter a segurança que Deus me promete, sendo meu Deus, se eu não tenho os seus profetas como meus líderes. E tem que ser de Deus, tem que ter recebido a imposição de mãos de Deus.
E teria muito mais coisa para falar. Entendeu, Augusto? Crede no Senhor. No Senhor vosso Deus. E você vai ver o que é segurança. Mas o conselho não para aqui. Crede nos seus profetas e prosperareis. Significa que quando Israel vai para o cativeiro e perde sua identidade como nação, e perde sua espiritualidade, e perde o seu templo, Deus não abandonou. Mas não deu prosperidade, porque rejeitaram a liderança que Deus colocou. Entenderam isso? Malaquias capítulo 2, versículo 7. Vamos lá, Malaquias capítulo 2, versículo 7. E olha, com poucos eu estou crendo, com poucos aqui eu estou crendo que Deus vai fazer algo novo neste ano. Amém. Mas você tem que crer em Deus e você tem que crer No profeta. Você precisa submeter sua vida ao profeta. Você precisa parar de achar que você pode tomar decisões sem consultar o profeta. Malaquias 2, versículo 7. O que está escrito aqui? Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca o quê? Os homens procurar instruções, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Agora, tem pessoas procurando orientação de bocas que não deveriam. Os lábios do sacerdote. E aí, você tem que prestar atenção. Se o lábio do sacerdote que está diante de você não guarda o conhecimento, e da boca desse sacerdote não há instrução, você não precisa se submeter a esta pessoa. Já vai por eliminação. Pronto, esse aqui não é para mim, não é minha liderança. Porque ele não guarda o conhecimento de Deus. Ele não teme a Deus. Vamos lá, Hebreus 13, 7. Aí você fala assim, mas isso aí é Velho Testamento. Era a época da lei. Então vamos para o Novo Testamento, época da graça. Hebreus 13, versículo 7. Já abriu? Está muito rápido. Rapaz. Hebreus 13, versículo 7. Acharam? O que diz aí no versículo 7? Lembrai dos vossos dias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, limitai a fé que tiveram. Aqui ele está dizendo o seguinte: você teve um líder, ele morreu, Deus te direcionou para uma outra liderança, direcionou, então vamos parar um pouquinho aqui. Nunca esqueça do seu líder, que ensinou a palavra de Deus para você. Lembre-se do seu líder, que hoje já não está mais aqui. Mas ele pregou a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da vida dele. Como foi o fim da vida dele? Sua liderança morreu? A sua liderança morreu? Veja o versículo 17. Agora ele está mostrando o seguinte: ninguém pode ficar sem líder. No mesmo capítulo, versículo 17. O que está escrito aí na sua Bíblia? Já. Conhecei os vossos dias, e ser seguidos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria, e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Em primeiro lugar, se eu não obedeço e não sou submisso, quem é que vai velar pela minha alma se eu não obedeço e não sou submisso? Como é que alguém pode velar pela sua alma se você não obedece e não se submete? Não há relação, não há vínculo. A outra coisa muito séria é que quando ele for prestar contas, a sua liderança, quando for prestar contas,
que ele vai ter que prestar contas. Por isso você tem que saber quem é a sua liderança, porque toda a liderança vai ter que prestar contas diante de Deus. E aí quando ele fala, mas por que fulano se perdeu? Porque ele não se submeteu e não obedeceu ao Senhor. Agora quando o Senhor pergunta, por que esta pessoa foi maltratada? Se ele obedecia e se submetia, olha quantas implicações em relação à liderança. Você está entendendo? Agora a liderança não pode fazer isso, gemendo, sofrendo, derrotado, fracassado. Cadê fulano? Não sei, não veio. Cadê o fulano? Não pôde vir. Cadê o fulano? Desistiu. Cadê o fulano? Vai mudar. Cadê o fulano? Isso mata um líder. Existem líderes gemendo, sangrando. Porque o mínimo que um líder espera é que todos estejam aqui para ouvir o que Deus pôs no coração dele. Isso é o mínimo. Isso é uma coisa que alegra o coração do pastor. A Rai disse assim, o Senhor dizia para a gente, não quero que ninguém falte. Você não pode faltar. E ela disse, como isso foi importante, porque eu era, no início, uma independente e uma que gostava de fazer a minha própria vontade. Quero ver vocês duas novamente hoje aqui à noite, se eu sou o seu líder. Se eu não sou, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Não quero gemer, eu quero estar alegre. E muitos líderes estão gemendo e tristes porque as pessoas não obedecem, não se submetem. Aí tem uns do século XXI que ele assim, mas não é para ser assim. Ele é muito, eu sou normal. Se você não responde, eu sou normal. Eu tenho que reagir. A Bíblia diz como quem deve prestar contas para que façam isto com alegria e não gemendo. Porque isto, você não vai ser abençoado. Não vai haver prazer aqui e não vai haver bênção aí. Por isso, quem é a sua liderança? Eu fico perguntando a Dona Zilda, fulano veio? Não. Fulano veio? Não. Fulano veio? Não. Fulano veio? Não. Ela não é X9. Ela não é X9. Ela não é X9. Ela é discípula. E como ela está junto de mim, eu falei assim, por quê? Porque eu estou orando por estas pessoas. Porque quando o Senhor me perguntar, eu vou dizer, Senhor, faltava. Mas eu pensava que eu era o líder, mas assim, mesmo pensando e não havendo uma posição disso, eu orava por eles, porque o Senhor manda fazer. E orava com gemidos. Eu estou gemendo por certas pessoas. Por isso nós temos que decidir. Eu sou sua liderança? Você tem que me perguntar, nesta situação, meu querido amado e perfumado bispinho, o que eu faço? Eu estou com essa situação. E aí eu vou dizer para você, nós vamos orar para Deus resolver isso. Eu não vou resolver isso para você. Mas eu não quero que você continue vivendo achando que você está fazendo certo quando você está fazendo errado. E se você está entendendo isso, diga aleluia, diga glória a Deus, diga obrigado, Senhor. Eu não sou mais inocente. Fala, eu não sou mais inocente. Gálatas capítulo 6, versículo 6. E eu quero que vocês ensinem isso para os que estão faltando. Eu quero que vocês cheguem para as pessoas com amor e assim, quem é a sua liderança? Você vai perguntar para aquelas pessoas que você tem intimidade, quem é a sua liderança? Gálatas 6, versículo 6. Tem gente que está na igreja há 200 anos e não sabe ler a Bíblia. Gente, eu gemo, eu sofro com isso. Não é crente. Você está há mais de 3 meses na igreja e você não sabe abrir a Bíblia. Você não é convertido ainda. Se você não ora, você não é convertido ainda.
Você entrou seco num batistério e saiu molhado. Só isso que aconteceu. Porque conhecereis a verdade transformará. É bíblico. É só 1 mais 1 igual a 2. 2 mais 2 igual a 4. É simples assim. Não tem erro como a matemática não tem. Gálatas 6,6. O que Paulo falou para essa igreja aí? Já? Ele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas àquele que o instrui. O que você entende disso aí? Vamos lá. O que você entende disso aí? O que Paulo está falando para essa igreja? É para fazer o quê? O que é? Qual é o significado? Fala, Renato. Obedecer aquele que está sendo passado através. Fazendo o quê? Participar. Nossa liderança tem que participar. Fala alto, Rebeca. Foca na Rebeca. Fala o quê? O que é? Mas a nossa liderança é participante dos acontecimentos. Eu não sei. Tem gente aqui que está sendo abençoada, eu não sei. Tem gente aqui que está mudando de profissão, eu não sei. Gente, eu não sou líder. Esta é a verdade. Eu não sou líder. Pelo menos dessas pessoas. O líder não tem que necessariamente ficar na beira do leito. Não. E tem gente assim, se fosse minha liderança, estaria me carregando no colo. Se fosse a minha liderança, estaria contando cesta básica. Não tem que ser exatamente isso. Pode ser isso. Eu preciso saber qual a bênção que está acontecendo na sua vida. Eu não sei. Mas só não sabe porque o senhor está fora da igreja desde o ano passado. Como é que eu sei ainda do Marquinhos? Como é que eu sei do Marquinhos? Aí você vai dizer assim, mas como é que a gente ia atrapalhar nas suas férias? O WhatsApp serve para atrapalhar nas férias também. Como é que eu fico sabendo que o Rondinelli não está assim, que não está aqui? Hoje eu sei, o Rondinelli não está aqui porque o Rondinelli está com algum problema que a gente não sabe o que é. Mas eu não sei por que os demais não estão aqui. Eu não sei. Isso é uma falta de respeito com a liderança que Deus colocou. Isso é falta de respeito. Se algum dia antes ela chegar assim, bispo, Deus me mandou ir para o Quênia. Ele é. Vai fazer o que lá? Não saber? É igual um marido e uma mulher. Ninguém sabe nada um do outro. E o marido é o líder do casal? Ou não é? Pelo menos tinha que ser. No mínimo tinha que ser. Como é que o Renato é líder da Jaciara, mas o Renato não sabe nada da mulher dele? E aí a mulher dele diz, eu não conto nada porque ele é muito chato. Eu não conto nada porque ele não me entende. Meu Deus, não dá para procurar outro marido, mas dá para a gente resolver essa situação. Estão entendendo? E 1 Tessalonicenses 5, versículo 12 e 13, para encerrar os textos de hoje, teria muitos mais. 1 Tessalonicenses 5, versículo 12 e versículo 13. Está entendendo, Agostinho? Entendeu mesmo? Muito bem. Tem gente que fala assim, mas o senhor é muito assim, fala para a gente, não fala o nosso nome no culto. Meu Deus, eu andei num momento de muita crise, porque tinha gente que me ouvia pregar e ficava com a cara borrada. Aí eu ouço esse pessoal falar o que falou, vocês estão lascados agora. Estão lascados. O senhor é muito horrível. E aí eu ouço o que eu ouvi sexta-feira de gente que fala assim, puxa, o senhor é um homem de Deus. Eu não faço isso para humilhar ninguém. Sabe o que eu quero? Eu quero ver você ali, no caminho do Senhor. É isso, meu propósito de vida é esse. Não tem sentido eu pregar a palavra e deixar você escolher.
Só vou deixar você escolher se você falar, senhor, não é minha liderança, está se metendo o quê na minha vida? Aí eu vou entender você. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. O que está escrito aí na sua Bíblia? Vamos ver se é igual à minha Bíblia. Já? Rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que desejam o Senhor em cujas moedas. Para um instantinho. Agora vos rogamos, irmãos. Paulo está falando para a igreja em Tessalônica. Que acateis, que ouçam, que prestem atenção, que obedeçam com apreço. Quem? Os que trabalham entre vós. E ele é muito claro, os que lideram, porque quando ele diz os que presidem no Senhor e vos admoestam, são chatos contigo, porque eles querem que você tenha saúde espiritual, vida abundante. Versículo 13. Chegaste com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Nele paz, Vocês precisam me amar, mesmo eu admoestando vocês, se eu sou seu líder. Vocês precisam me amar com máxima consideração por causa do trabalho que eu realizo na vida de vocês. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga, eu juro que eu estou entendendo. Não, então fala assim, eu garanto que eu estou entendendo. Fala. Gostei de ver, porque nem tudo se repete. E preste muita atenção. Agora vocês levaram nota 10, nota 10. Entenderam a sétima necessidade da tua vida? Fala assim, esta é a sétima necessidade básica, fundamental e imprescindível na sua vida. Não adianta caminharmos juntos. Se aqui você vai por aqui, eu vou por aqui, e aí a gente se encontra. Não é liderança. Os discípulos andavam atrás de Jesus. Por quê? Jesus era a liderança desse pessoal. Não adianta, eu estou indo por aqui. Aí o barão disse, eu vou por ali porque ali é mais fácil. Nesse período nós não temos vínculo, Deus não vai te cobrar da sua vida. Se você está fazendo o que você quer porque você acha, Deus não vai te cobrar da sua vida. E olha, para mim é glória a Deus por isso. Eu não tenho responsabilidade com quem não recebe com apreço, quem não obedece, não se submete. Vocês entenderam? Amém. Agora eu quero concluir dizendo, por que esta mensagem no meu retorno? Por quê? Primeiro, gente, porque liderança espiritual é uma das necessidades básicas, fundamentais e imprescindíveis para uma vida cristã. Ponto inicial. Se não houver liderança sobre a sua vida, você crê em Deus, você não vai prosperar. Se você não obedece, não se submete, eu vou só gemer e não vai haver bênção na sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque você precisa tomar uma decisão na sua vida. Quem é a sua liderança? E nós temos que fazer isso hoje, na hora da aliança com Jesus, na hora de levantarmos o cálice e o pão. Em segundo lugar, porque além de ser uma necessidade básica, fundamental e prescindível, precisamos nos conscientizar, respeitar e ter esta necessidade básica, fundamental e prescindível suprida na nossa vida cristã. Que é apenas a gente saber que é uma necessidade, mas a gente não praticar isso, não adiantou nada eu saber. Você tem que se conscientizar e você precisa respeitar e ter. Não brinquem comigo. E me perdoem se eu tenho brincado com vocês no sentido de tantas outras coisas. E em terceiro lugar, Deus pôs essa mensagem nesse meu retorno, porque tem muita gente aqui que está me vendo como um colega.
Tem muita gente aqui que está me vendo apenas como um pregador para a sua vida, e a mensagem foi boa, mas hoje à noite eu não posso voltar, e eu sou eu, e ele é ele, eu gosto de ouvi-lo, mas hoje eu não estou afim, eu não estou podendo, eu não estou cansado, eu estou sem isso, eu estou sem aquilo. Então não é uma relação de líder e liderado. É um pregador com gente que está querendo ouvir o que ele está pregando. E a gente tem que corrigir isso. Você está entendendo isso? Não podemos ter esse vínculo. Esse é o vínculo que a gente não pode ter. Que aí você faz isso com todas as pessoas que pregam. E aí você vai encontrar gente que prega até melhor que eu, então vai ouvir quem prega melhor que eu. Nosso vínculo é de líder e liderado, pastor e ovelha. Você entendeu por que Jesus chama o povo dele de ovelha? Meu Deus, fica tão simples a entender por que tem que haver uma liderança na nossa vida. E em último lugar, Deus pôs essa mensagem no meu retorno para o que nós precisamos fazer este ano. Preste atenção, olha aqui para mim. Para o que nós precisamos fazer neste ano. Eu não posso fazer o que está em meu coração se eu não tiver pessoas que aceitem a minha liderança. Estão entendendo isso? Eu não vou poder fazer. E a minha oração é, Senhor, eu não tenho pessoas para me ajudar. Essa é a resposta. Deus pôs essa mensagem em último lugar no meu coração para o que precisamos fazer este ano, é necessário que a nossa relação seja de líder e de liderados. E nós passamos um bom período aqui sem fazer nada. Nós passamos muito tempo aqui sem fazer nada. E eu estou cansado de não fazer nada. Não sei se você está cansado, eu estou cansado de não fazer nada. A gente está igual a Israel, a gente está tendo muitas dores para dar à luz e no final não está nascendo nada. Deus não chamou a gente para ficar assim. Vamos ficar grávidos, vamos ter dores, mas vamos fazer a criança nascer, porque é isso que Deus quer. Eu não estou muito preocupado com números. Eu estou preocupado com os poucos que se intitulam liderado por mim. Aí eu estou preocupado. Porque os que dizem liderados por mim não se posicionam assim, a gente está fazendo de contas. E fazer de contas é hipocrisia. E Deus não abençoa hipócritas. Entenderam? Eu só quero ser seu líder se Deus quer que você seja liderado por mim. Entenderam? Não é simples, gente. Isso que eu estou falando é tão simples, mas muito simples. Quem é a sua liderança? Não diga que sou eu, porque a gente está junto desde 90, quanto é que é? 90 até 26 anos. Não, essa não é a resposta. Não. De repente vai estar junto. De repente, não estou dizendo que é. Porque me ama tanto tempo de amizade. Não, isso não pode ser. Não. Isso não pode ser um vínculo forte que une uma pessoa a outra na relação de liderado e líder. Não. Eu estou com o Augusto, a mãe dele, eu me sinto assim como uma pessoa que devo a mãe. Quando chegar lá, eu vou levar a nota que ele me custou, falar de Selma. És me devendo isto. Não pode ser. Não, essa não pode ser o vínculo. Eu estou com o bispo porque ele me ensinou o livro de Gênesis. Não. Nós estamos juntos porque Deus nos uniu nesta relação. Ou a gente não está junto. Não estamos juntos. Eu quero muito estar junto com vocês. Mas só se Deus nos quiser juntos. Entenderam ou não? É simples, gente. E outra coisa, eu não posso que a minha sogra esteja comigo, porque é minha sogra. Não, ela precisa estar junto comigo, porque Deus falou para ela que eu sou a liderança espiritual dela. A Rebeca não pode estar aqui, porque é minha filha, ela tem que estar aqui
é simples demais e às vezes a gente complica. Eu só posso ser bênção na sua vida se você encarnar essa questão de liderança espiritual. Só dessa forma. Talvez essa seja a razão porque algumas pessoas não estão sendo abençoadas. Porque boas intenções o inferno está lotado. E não é pelas boas intenções, é pela boa direção de Deus. É pela sabedoria e multiforme sabedoria de Deus. A gente precisa estar junto. E vocês entenderam? Meu Deus, eu falei, era 10h14, são 11h10. Preguei menos de 1 hora e eu acho que eu preguei muito. Não sei se vocês absorveram tudo. A pessoa viu, Helena? Tudo. Jaciara. Paula. Então vamos aquietar nosso coração agora para a gente participar.